Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós prosseguiremos no exame aí da aquisição da propriedade imóvel pelo registro do título. Na aula passada nós fizemos uma pequena introdução a respeito do tema e examinamos os dispositivos do Código Civil que tratam dessa matéria. Dissemos em suma que no direito brasileiro a simples celebração dos contratos de alienação, gratuita ou onerosa, não é suficiente para a transmissão da propriedade. Os contratos de alienação criam obrigações recíprocas aos contratantes, mas não detêm aptidão para transmitir o direito por eles negociado. Para a transmissão da propriedade, será sempre necessária uma formalidade subsequente à celebração do contrato. No caso do contrato de alienação envolver bem móvel, bastará a tradição, a entrega da coisa do vendedor, do doador, daquele quem aliena a coisa, ao adquirente, comprador, donatário. Já no caso de bem imóvel, como eles não podem ser transportados fisicamente, o legislador criou um sistema de registro imobiliário. O registro do contrato, celebrado entre as partes, é que vai tornar o adquirente dono da coisa. Esse registro, nós vimos, goza de uma presunção de legitimidade, de veracidade das informações nele constantes. Então, em princípio, todo aquele que figura como dono de determinado imóvel no registro imobiliário é considerado dono da coisa até prova em contrário, até o registro ser desconstituído por sentença judicial. Ou seja, o registro imobiliário, além da presunção de legitimidade, veracidade, goza de uma força probante. Ele prova a condição de proprietário. Não se trata de uma prova absoluta, mas é uma prova robusta, que para ser desconstituída será necessário uma sentença judicial declarando a invalidade daquele registro. Tudo bem? Então, dito isso, a partir de agora nós vamos entender um pouco melhor como é que funciona o sistema de registro imobiliário no país. O sistema de registro imobiliário é um sistema de registro público. Sendo um sistema de registro público, a sua regulamentação encontra-se na Lei 6.015 de 1973, 6.015 de 73, que é a lei que cuida dos registros públicos no Brasil. Então, quando vocês quiserem estudar registro civil, registro de pessoa jurídica, registro imobiliário, protesto, tudo relacionado a registro público, a primeira fonte de consulta será sempre a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. Muito bem. O sistema de registro imobiliário no país, ele foi pensado, ele foi concebido para garantir uma maior segurança jurídica às transações imobiliárias. As transações imobiliárias, na grande maioria das vezes, são as transações mais importantes que um indivíduo faz durante a sua vida. Porque elas envolvem, em boa parte das vezes, economias de uma vida inteira, investimentos de caráter expressivo por parte dos envolvidos. Se se trata de um negócio tão importante, muitas vezes
responsável pela realização do sonho de uma vida, evidentemente que o legislador deve conferir a esse negócio uma proteção especial. E a proteção especial se dá pela exigência do registro do título translativo para fins de transmissão da propriedade imobiliária. Então, as partes envolvidas no negócio têm a garantia de que aquelas informações constantes do registro são, em princípio, até prova em contrário, verdadeiras. Com isso, sentem-se mais seguras em realizar esse tipo de negócio e despender muitas vezes um numerário expressivo, economias de uma vida toda. Eu não compro um imóvel como eu compro uma roupa numa loja, como eu compro pão na padaria. O negócio é revestido de formalidades, porque sabe-se que a transação imobiliária envolve quantias mais expressivas e muitas vezes a economia de toda uma vida, né? Por isso que, se eu quero comprar um imóvel, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me dirigir ao registro de imóveis, a um cartório de registro de imóveis, onde esse imóvel que eu pretendo adquirir está devidamente matriculado, para verificar primordialmente quem figura como dono, quem é o dono dele. Com isso eu sei se eu estou negociando com a pessoa que é verdadeiramente dona, ou de repente estou negociando com alguém que se passa por dono, que tem a posse da coisa, mas não tem a propriedade. A existência do registro confere segurança à negociação, principalmente para o comprador, para aquele que vai adquirir a coisa. Porque as informações constantes do registro, nós vimos, são presumidamente verdadeiras, e para serem desconstituídas, será necessário uma ação judicial, contraditório, ampla defesa para sua desconstituição. Ok? Bom, o sistema de registro de imóveis ele é informado por diversos princípios. Ao todo, se não me engano, 8 ou 9 princípios. E nós vamos na aula de hoje falar sobre esses princípios que informam o registro imobiliário. Bom, o primeiro dos princípios é o princípio da publicidade, né? O princípio da publicidade é aquele que é responsável por conferir visibilidade, publicidade às relações, às transações imobiliárias, que as torna válidas contra terceiros. De acordo com o artigo 17 da Lei de Registros Públicos, qualquer pessoa poderá requerer certidão de registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. As informações constantes do registro imobiliário são públicas. Logo, as transações anotadas nos seus bancos, no seu banco de dados, são de pleno conhecimento de toda e qualquer pessoa que se dirigir ao respectivo cartório. Sendo públicas, elas podem ser oponíveis contra terceiros, porque qualquer pessoa, segundo o artigo 17 da lei, poderá, desejando, se dirigir a qualquer cartório de registro de imóveis e solicitar uma certidão a fim de descobrir quem exerce a propriedade de determinado imóvel, sem precisar informar para o oficial ou mesmo para o funcionário que o atender no cartório o motivo do interesse naquela informação. A informação está ali e pode ser acessada por qualquer pessoa, sem que essa pessoa, sem que o interessado necessite dar satisfações da sua intenção de ter aquela informação. O segundo princípio importante, que já foi citado aqui, é o princípio da força probante ou presunção. Como eu disse aqui, analisando até mesmo o próprio
artigo 1245, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Civil, os registros gozam de presunção de veracidade, né? Presume-se que o direito real anotado junto ao registro imobiliário pertence àquele em cujo nome esteja registrado, né? É uma presunção, como vimos, iuris tantum, de natureza relativa, que pode vir a ser desconstituída através de uma ação judicial. O sistema de registro de imóveis brasileiro constitui uma espécie de meio termo entre o sistema francês e o sistema alemão. Por que meio termo? Porque o sistema francês é um sistema extremamente flexível, né? Não existe presunção oponível de veracidade, não há uma força probante tão intensa às informações contidas nas repartições francesas em relação a imóveis. Funciona como uma espécie de cadastro, mas um cadastro não tão rigoroso, né? Já o alemão é o extremo oposto. As informações constantes do registro imobiliário na Alemanha, elas gozam de presunção absoluta. Uma vez registrada a propriedade em nome de alguém, aquela pessoa é dona da coisa e a presunção gerada pelo registro não pode ser ilhida nem mesmo por ação judicial. Tudo bem que o sistema de registro imobiliário alemão é bem mais formal, é bem mais complexo, por isso gera uma presunção absoluta. O sistema brasileiro fica no meio do caminho. Não é tão flexível quanto o sistema francês, mas também não é tão rigoroso quanto o alemão. As informações anotadas junto aos cartórios de registro de imóveis gozam de presunção de veracidade, mas não uma presunção absoluta, né? Porque, como regra, o registro imobiliário, para ser efetivado, não necessita cumprir grandes formalidades, não precisa se submeter a um procedimento contencioso em que é necessária a oitiva de outras pessoas. Basta o sujeito levar lá a escritura pública, o contrato translativo da propriedade, e esse contrato estar, do ponto de vista formal, ok, para o registro ser efetivado. Disso nós falaremos daqui a pouco. Na Alemanha, não. Não basta que o sujeito adquirente da coisa, do bem imóvel, leve o contrato para repartição e, se ele estiver perfeito do ponto de vista formal, ele é registrado e a pessoa se torna a dona da coisa. Não. Na Alemanha, uma vez apresentado o título, estabelece-se uma espécie de procedimento contencioso. São convocados, são intimados, citados todos os interessados, os possíveis interessados naquele negócio. Então, por exemplo, o vendedor vai ter que ser ouvido para dizer se concorda com o registro, para evitar que de repente ele tenha sido vítima de uma fraude praticada por aquele que tem interesse no registro. Lá vai ter que ter participação do curador de registros públicos, do Ministério Público, que é o equivalente aqui no Brasil. Então, existe todo um procedimento mais complexo, de caráter contencioso, com participação de todos os interessados possíveis no negócio, para só então o registro se consumar. Isso não acontece no Brasil. O que acontece no Brasil é o adquirente levar o título à repartição, esse título ser submetido a uma análise formal por parte do oficial do registro imobiliário, e se formalmente está perfeito, ele é registrado. O registro gera uma presunção de veracidade
uma presunção de legitimidade, uma presunção de propriedade, ele tem força probante, mas não absoluta. Ele pode ser desconstituído posteriormente. Então, enquanto no sistema alemão existe uma espécie de contraditório para o aperfeiçoamento do registro, aqui o contraditório prévio é dispensado. O registro é feito com base na apresentação do título exclusivamente pelo interessado. Porém, se posteriormente à consumação do registro alguém se sentir prejudicado, terá a oportunidade de desconstituí-lo propondo uma ação judicial. Por isso é que se diz que o sistema brasileiro de registro de imóveis é o meio termo entre o sistema francês e o sistema alemão. Aliás, o sistema brasileiro de registro de imóveis tem uma espécie de registro especial, né, para imóveis exclusivamente rurais, que gera presunção absoluta de propriedade para o interessado. É o chamado sistema Torrens de registro, que está lá previsto no artigo 277 e seguintes da Lei 6.015 de 73. Ele é um registro basicamente inspirado no modelo alemão. Por quê? Ele não é feito automaticamente mediante a verificação de preenchimento de requisitos formais do título apresentado pelo interessado. Não. Instaura-se um verdadeiro procedimento antes da sua realização, em que são citados todos os interessados no negócio, ouvido o Ministério Público, para a consumação do registro que se dá por uma sentença. Então, é um registro especial que vale apenas para imóveis rurais. Não vale para imóveis urbanos. Ok? O sistema Torrens, que vale para imóveis rurais, é bastante similar ao sistema alemão de registro de imóveis, gerando presunção absoluta. Isto porque ele depende do cumprimento de um procedimento mais amplo, contencioso, em que são convocados a se manifestar todos os interessados na transferência da propriedade em favor daquele que apresenta o título. Ok? Bem, o terceiro princípio da legalidade, né? De acordo com esse princípio da legalidade, ao oficial do registro de imóveis, ao tabelião do registro de imóveis, incumbe por dever de ofício o exame da legalidade e da validade dos títulos que são apresentados, tanto nos aspectos intrínsecos como extrínsecos. Ao oficial do cartório, cumpre verificar a legalidade formal do título que lhe é apresentado. Cabe verificar se o título que está sendo apresentado cumpre todas as formalidades exigidas por lei. Ao oficial do registro de imóveis no sistema brasileiro, não cabe a investigação de eventuais vícios de consentimento que o título possa apresentar. O seu exame é estritamente formal. Então, por exemplo, entra no registro de imóveis, né, uma escritura de compra e venda apresentada pelo adquirente de um apartamento, e ao confrontar a qualificação do vendedor constante dessa escritura pública com aquela
registrada junto à matrícula da coisa, o oficial percebe uma divergência. Na matrícula do bem, consta que o vendedor da coisa, proprietário do bem até prova em contrário, é casado. Entretanto, na escritura pública apresentada, aparece a informação de que ele é divorciado. Essa divergência precisa ser esclarecida. Porque se ele for casado, será necessária a anuência da esposa. Os bens imóveis tratam-se de bens de raiz. É necessária a chamada outorga uxória para realização da venda. A anuência da outra parte. Né? Lógico, isso tem a ver também com o regime de bens do casamento. Se for um casamento em que há separação consensual de todo o patrimônio, ou casamentos em que a separação de bens é obrigatória, talvez não há necessidade dessa regularização. Mas, sendo um casamento com base firmado em regime de comunhão de bens, seja parcial ou seja total, vai se exigir a concordância do cônjuge. Ah, mas está aparecendo a informação que ele é divorciado na escritura pública. Precisa se corrigir essa informação perante o registro imobiliário. Não se pode registrar uma escritura pública em que consta que o vendedor é divorciado quando a informação anotada perante o registro imobiliário dá conta de que ele é casado. Primeiro você tem que corrigir o registro imobiliário, né, averbando o divórcio do proprietário, agora vendedor, para só então proceder ao registro da escritura, na qual consta a informação de que ele é divorciado. Percebem? A tarefa do registrador é confrontar as informações presentes no título com aquelas anotadas junto ao registro e verificar se, do ponto de vista formal, não existem irregularidades a serem sanadas. Ok? Não cabe ao oficial do registro imobiliário, por exemplo, mesmo suspeitando de que o negócio estampado pelo título que lhe é apresentado foi fruto de uma atuação dolosa do vendedor, recusar o registro do título. Vamos imaginar que o oficial do registro imobiliário conheça o vendedor da coisa, dono do bem, e saiba que na negociação com o vendedor, com o comprador, melhor dizendo, o vendedor ocultou algumas informações que, talvez se conhecidas pelo adquirente, não fariam com que ele voltasse atrás e não consumasse a aquisição. Né? Uma atuação dolosa da parte do vendedor. Ainda que ele tenha essa suspeita, ele jamais poderá recusar o registro de um título com base nela. Por quê? Porque o oficial do registro imobiliário não é juiz. Se porventura o adquirente se sentir prejudicado, descobrir que foi vítima de um engodo do vendedor, cabe ao adquirente provocar o judiciário
que não age de ofício, assim como o oficial do registro de imóveis, como veremos, e provando o vício de consentimento, obter o reconhecimento da anulação do negócio, que vai repercutir, evidentemente, sobre o registro imobiliário. Então, a tarefa do oficial é analisar os títulos que lhe são apresentados sob o ponto de vista formal. Estão formalmente em ordem? Cumprem todos os requisitos exigidos pela legislação? As informações neles presentes conferem com as informações que já existem no registro? Se tudo estiver ok, registra-se a coisa. Registra-se o título, o apresentante do título torna-se proprietário do imóvel. Não, existe uma desconformidade formal entre as informações do registro e o que consta do título. Recusa-se o registro. A lei exige para a consumação do registro imobiliário o recolhimento do imposto, né, o imposto de transmissão de bens entre vivos, o ITBI, né? Então, aquele que deseja fazer o registro imobiliário deverá anexar à escritura, ao título, a prova do pagamento do ITBI, que é um imposto de competência dos municípios. Se o título, por exemplo, aparece sem a prova do recolhimento do ITBI, o que vai fazer o oficial? Vai recusar o registro do título porque houve inobservância de uma formalidade prevista na legislação. Ok? Então, isso é muito importante. A partir do momento em que o título é recebido, da entrada no registro de imóveis, o papel do oficial, do tabelião, é analisá-lo do ponto de vista exclusivamente formal. Verificar a adequação do documento às formalidades exigidas pela lei. Adequando-se o documento, o oficial procede ao registro. Não estando adequado o documento, o oficial devolve o título a quem o apresentou e nós veremos a sequência no próximo vídeo, tá bom?